Vamos lá. Professor Caio aqui, minha primeira aula com vocês, através desse contato virtual, não? Então eu já vou dando as mesmas dicas que eu estou dando para todo mundo, para vocês ficarem ligados. Primeira dica, eu vou estar sempre movimentando durante a explicação, e isso permite que vocês pausem o vídeo e copiem o que está no quadro. Por quê? Porque é muito útil vocês copiarem no caderno, para poder dar andamento no conteúdo, vocês poderem seguir, poder lembrar. Você vai fazer exercício, você vai lá no caderno, olha no caderno, vai facilitar muito. Então, é dica para vocês. Segunda dica, parece engraçado, mas é real. Aconselho também marcar o sininho do canal, meu canal. Por quê? Porque é mais um caminho para te notificar de que há um vídeo novo no canal, além de haver a plataforma, além de haver o planejamento, além de haver 1000 formas de te avisar que existe vídeo novo no canal. Fora aqui para vocês que estão no ano, também vai aparecer notificação de vídeos do 7º, 8º, 6º, e vocês são voltados agora para poder focar em investir no IFES. Vocês querem passar no IFES. Sendo assim, vocês vão também, caso vocês tenham tempo, claro, de poder ver os vídeos do 6º, 7º e 8º e revisar esses conteúdos para poder estar preparados para o IFES, certo? Então é bom estar ligado nisso também. Então eu vou dar andamento no conteúdo. Hoje eu vou estar explicando a página 6 e 7. Com vocês, da unidade 2, né? Do tema 1. Vamos lá. Primeiro, fala sobre a Primeira Guerra Mundial, certo? Beleza? Temos então o que havia antes. O que havia antes? É chamada também como Belle Époque, né? Uma época bela. Por que uma época bela? Primeiro, havia um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? Deu para entender? Aqui, ó. Tecnológico. Beleza? Havia também uma sensação de requinte cultural. Eles sentiam a cultura supremacia. Cada país eles se sentindo cada vez melhor culturalmente. Né? Eles são muito chiques. Havia também uma fé no progresso, um progresso constante. Né? Então, cada vez mais as coisas ficariam mais fáceis e melhores para todos. Então, todo mundo estava feliz. Né? Pelo menos é a sensação geral que existe da história citada por este período. Ok? Não quer dizer que não existia gente infeliz nesse período. É outra história. Outra coisa que estava acontecendo. Havia o famoso rancor francês. Pesado, né? Aquele que pegina, né? Por quê? Porque eles haviam perdido uma guerra para a Alemanha. Né? Eles haviam perdido o território da Alsácia-Lorena. Né? Território esse que tinha muito carvão e muito ferro. Muito útil para aquele período. Lembra que teve a Revolução Industrial? Ferro e carvão é muito útil. Já estamos ali na segunda Revolução Industrial e a coisa está pegando. Então, ter carvão e minério e ferro dentro do seu território era muito útil. E agora eles tinham perdido para a Alemanha, né, que estava agora com esse território. Certo? Havia também uma divisão na África. Eles estavam entrando na África e dividindo aqueles territórios de forma bem imperialista. Né? Primeiro um empreendimento privado, né? Um cara muito rico que ia lá e ganhava aquele território, e acabava que o país também se beneficiava porque ele cobrava imposto. Seja você trabalhando dentro do próprio país ou fora, você tem que pagar imposto para o seu país do mesmo jeito, porque você está investindo de volta. Esse dinheiro está voltando. Né? Então, eles foram tomando, no início, se utilizavam dos conflitos locais para se beneficiar disso. Exemplo, havia 2 povos numa mesma região lutando para poder ganhar e manter aquele território, 2 povos africanos. Eles chegavam lá, escolhiam um lado, apoiavam um lado no sentido militar, davam armas a esses homens, soldados a esses homens. Obviamente, esses homens venciam o outro lado e aí eles subjugavam esse lado que eles tinham apoiado. Né? Eles ficavam, ainda havia africanos lá, mas esses caras iam ter que pagar impostos a eles, iam ter que dar parte do que eles tinham naquele território, se era ouro, se era prata, né? É bom lembrar. Certo? Beleza. Outras coisas que foram ocorrendo. Com toda essa situação de rancor, lembra que a Inglaterra também está no meio desse conflito que eu falo, ela começa a querer crescer, começa a ter problemas imperialistas de divisão dentro da África, que há vários países que querem aumentar o seu poder, vários países crescendo, certo? Partindo disso, nós temos as ações que eles vão tomar para poder evitar que sejam atingidos por esses grandes potências que estão crescendo. Você está crescendo também, então você quer evitar que esse cara combata você, tome seu território. O que você começa a fazer? Eles começam a produzir cada vez mais armas
produção cada vez maior de armamentos, certo? Outra coisa é que eles tornam o serviço militar obrigatório. Foi aí que começa essa jogada, né? Então você começa a ter alguma quantidade maior de exército armados, prontos para combate, dentro dos países europeus. Beleza. Outra coisa que se fortalece nesse período é o nacionalismo. Sim, após a criação dos países, após o período medieval, o fim do feudalismo e criação do absolutismo, isso fortaleceu cada vez mais o pertencimento a essa terra. Você tinha um rei de todo mundo, era de uma região. Então isso foi fortalecendo, o absolutismo caiu, mas isso ainda continua se fortalecendo cada vez mais. Então você vai ter ainda um fortalecimento nacional, principalmente de origem igual. O que eu quero dizer com isso? Há um fortalecimento do nacionalismo germânico, né? Principalmente dentro da região da Alemanha. Esses homens se sentem melhores do que os outros por serem germânicos. Há também o fortalecimento do nacionalismo eslavo, que é um plano sérvio ali de criar a grande Sérvia, apoiada pela Rússia, porque russos também são eslavos, né, de origem eslava, né? E então eles pretendiam ali, todo mundo que pertence à Península Balcânica é eslavo, né? Então tem vários povos que são da Península Balcânica. Então eles pretendiam fazer com que esse plano sérvio tornasse real, todos os povos eslavos se juntassem numa região protegidos pela Rússia, que era um grande império naquele período, né? Então havia ali todo esse plano nacional dentro desses países. Então nem sempre um país estava bem estabelecido, mas as nacionalidades estavam para si. Cada um se entendia de uma forma, e isso podia ser vantagem ou não para aquele país, certo? Houve a união de dois grupos, vamos entender isso. Esses grupos foram criados antes de iniciar a guerra, ok? Havia a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, que junto ao Império Austro-Húngaro, junto ao Reino da Itália, certo? Itália e Alemanha sempre juntos, normalmente, né? Havia um conflito maior entre a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha, que a gente entende como de Inglaterra, porque às vezes a França e a Inglaterra brigavam dentro do território alemão antes de se tornar o que a gente conhece hoje como Alemanha. Então eles não gostavam muito dessa galera, não. Na Tríplice Entente havia a união da Rússia, França e Grã-Bretanha, certo? É um grupinho para entender, não tem mistério não. Beleza, vamos entender aqui em cima primeiro agora. O Tratado de Berlim, ele foi criado e foi dado a independência da Sérvia, Montenegro e da Romênia. Tá aí, muito claro. Beleza. Em 28 de julho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que ia herdar o trono do Império Austro-Húngaro, que está aqui ó, na Tríplice Aliança, certo? Ele foi assassinado pelo Gabriel Príncipe. Este homem que era um militante da Mão Negra. O que era a Mão Negra? Mão Negra era um grupo, né, que lutava ali pela causa bósnio-sérvia. Como assim? A região da Bósnia, tá aqui ó, Bósnia e Herzegovina, nome bonitinho, né? A Bósnia e Herzegovina estava na mão do Império Austro-Húngaro e grande parte dessa região era formada por sérvios, né? Sérvios esses que estavam naquela causa lá nacionalista que a gente já citou anteriormente, são eslavos, né? Então esses homens queriam a independência da Bósnia e a anexação à Sérvia para poder criar essa grande Sérvia que eles tanto falavam. Daí a hora que a Sérvia já virou um país. O que aconteceu? Esperando um conflito e aí o desligamento da região da Bósnia do Império Austro-Húngaro. E lembra que os sérvios, a região da Sérvia era protegida por quem? Era protegida pela Rússia, certo? O Império Austro-Húngaro é de outro grupo. O que aconteceu foi, como resposta, a Áustria, né, o Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Sérvia porque ela não obedeceu o que ela pediu após ela perder o herdeiro dela, né? Automaticamente a Áustria e a Sérvia em guerra, a Rússia se colocou em proteção da Sérvia, né? O Império Austro-Húngaro recebeu o apoio da Itália e da Alemanha. Então, a Tríplice Aliança começou uma guerra contra a Tríplice Entente.
Um assassinato gerou um conflito local, que gerou um conflito regional, que gerou um conflito global. Quando eu falo isso é porque vai envolver vários continentes. Vocês vão ver, a gente vai dar andamento nisso aí. Então, entendendo isso, vocês entendem aí a página 7 e 8. No próximo vídeo, eu vou estar dando andamento nas páginas 8 até a página 12. Fala, mano. Fala, mano.